Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui finalmente para gravar mais um vídeo. Meu nome é Flaubert, caso vocês não me conheçam, e sejam bem-vindos ao meu canal, que é o Catedraste Babel, no qual me proponho simplesmente a fazer o registro dos últimos livros e gibis ou filmes e séries com os quais eu entrei em contato. Pois bem, estamos hoje para falar sobre o quê? Sobre a leitura do primeiro volume desse encadernado de um personagem que é clássico lá dos anos 80. Há décadas que eu escuto falar sobre ele. Há alguns anos que ele estava fora de catálogo aqui no Brasil, que é sempre um crime. Por que num país com algo em torno de 220 milhões de habitantes, obras que são, entre aspas, fundamentais para a compreensão de determinadas mídias passam tanto tempo fora de catálogo? Eu estou falando sobre o Sage e o Jimbo do Stan Sakai, que ele foi compilado ali no final da década de 80. Pelo menos as histórias que são compiladas aqui nesse pequeno volume, eles são de 1987, pelo menos elas foram compiladas aqui em 1987, isso, abril de 87, ou seja, tem mais ou menos aí, né, 36, 37 anos que isso aqui foi publicado. E temos aqui uma reedição que foi publicada pela Hyperion. Os envolvidos com a editora chamam de Hyperion. Mas, enfim, como é um nome derivado de uma palavra grega, então seria Hyperion mesmo, ou Hyperion. Enfim, né? Não vamos inglesizar tudo só porque são os irmãos do norte que comandam o mundo agora. E do que se trata essa história? Na verdade é a saga desse coelho guarda-costas, que é nitidamente inspirado no Musashi, né? No Musashi, aí ele aqui é o Sashi, né? O coelho. Ele é um Ronin, é um samurai sem honra. No meio de uma batalha, o Shogun ao qual ele servia, nesse senhor da guerra, esse senhor feudal ao qual ele servia, ele sofreu uma traição, foi morto no campo de batalha e o Sashi, o Jimbo, não conseguiu defendê-lo, né? Então ele se torna esse samurai sem honra que entre aspas, né, perambula ali pelo esse Japão feudal, vamos dizer que ali meados do século XVI, do século XVII, em busca da reconquista da sua honra. E apesar dos personagens serem assim meio fofinhos, né? Eles são animais, são coelhos, são gatos, são cachorros, são bois, são porcos, mas é uma história ricamente assim detalhada. Tem cenas de batalha que são impressionantes, apesar da simplicidade do traço e da caracterização dos personagens, mas ele acaba fazendo referência a vários elementos dessa cultura tradicional japonesa, dessas histórias de samurais, né, de ronins, e traços da trajetória do personagem que deu, talvez, inspiração para a criação do personagem, que é o Musashi. Eu vou mostrar aqui algumas páginas. Por dentro, ela é bem simples, é só o papel, o traço em preto e branco. É no sentido ocidental de leitura, ele não é um mangá, mas ele mostra, entre aspas, assim, as cenas de ação, de batalha são muito bem desenhadas, e aos poucos ele mostra o desenvolvimento dessa personagem. Não é que esse primeiro volume do Sage, ele apresenta então esse coelho espadachim logo após o massacre da planície de Adashigahara, né? Onde o mestre dele foi traído por um dos seus generais, e agora o Sage ele busca não vingança, mas, repetindo, reconquistar a sua honra, né? E como disse, é muito bem desenhado, assim, tem histórias que não são cansativas, mas não é uma coisa assim, entre aspas, excessivamente violento. E como é em preto e branco, então não tem sangue. Os personagens que aparecem são coelhos, são porcos, são cachorros, são ratos, são pandas. Então a história fica aparentemente com esse delineamento, né, meio simplório, mas ela é muito caprichado. Espero que a Hyperion, ou Hyperion, né,
continue publicando o Sage e o Jimbo. Eu comprei de uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Ele já está, pelo menos no momento que eu fiz aqui a leitura e o registro, já está enviando o volume 4. E eu estou aqui, acabei de fazer a leitura do primeiro volume. E é um desenho assim impressionante. São pequenos arcos de história. No primeiro fala sobre esse Ronin. E nas demais eles dão prosseguimento à narrativa e à história. Se eu recomendo a leitura, recomendo muito. É muito divertido. É de um tipo de personagem, de narrativa que dá vontade de você ler e reler várias vezes. Ele mostra, entre aspas, esse cotidiano desse Japão feudal, né, em meados do século XVII. Mostra os principais estereótipos daquela cultura, sem ser, entre aspas, ofensivo, sem menosprezar esses elementos tradicionais da cultura japonesa, só, entre aspas, apresentando para um público novo que é o ocidental. Mas é muito legal a revista, acho que vale muito a pena conhecer. Se você não conhece o Sage e o Jimbo, vale a pena correr atrás. Acho que a campanha de financiamento coletivo no Catarse já acabou, mas vocês podem visitar esses principais sites de vendas, como shops, ou o próprio site da Hyperion, né? Editora. Hyperion Comics. Enfim, por enquanto é só. Vou dar por encerrado o vídeo e deixo para vocês a recomendação aqui da leitura do Sage e o Jimbo. Acho que vale muito a pena ler. Apesar, como diz, do traço, que é aparentemente simples, as histórias parecem bem lúdicas, porque os personagens, eles são bichinhos, né? Como eu falei, são cachorros, gatos, cachorros, aí tem um rinoceronte, enfim, né? Tigres, enfim, né? Leões, mas vale muito a pena conferir. É muito divertido, apesar da aparente simplicidade da narrativa. Então, pessoal, por enquanto é só. Até breve e até o próximo vídeo, né? Até a próxima leitura.